Do projeto Discente Pesquisador. Sejam bem-vindos a mais um módulo. Eu sou o professor João Batista e vamos falar hoje um pouco sobre estatística. Por que é importante estudar estatística quando se fala em pesquisa? Então, muitos estudos que realizamos, temos dados, e esses dados eles precisam ser interpretados de alguma forma. Então, se por acaso você realizar um estudo onde tem um questionário, você pode interpretar esses dados de maneira quantitativa. Daí a importância de aprender um pouco mais sobre estatística. Então, o que é estatística? Seria uma ciência que utiliza-se aí das teorias probabilísticas para explicar, a frequência de ocorrência de determinados eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentais. Então, tanto eu posso observar, quantificar, quanto eu posso fazer experiências com diferentes públicos e quantificar os resultados encontrados nessas experiências. Então, algumas práticas incluem, por exemplo, o planejamento, a sumarização e a interpretação, e ainda a observação. O objetivo da estatística é a produção da melhor informação possível a partir dos dados disponíveis. Então, aquilo que eu coletei, como que eu posso interpretar da melhor forma possível para chegar nos resultados? Então, esse é um dos objetivos aí da estatística. Então, alguns autores sugerem que a estatística seria aí o ramo da teoria da decisão. Ou seja, para que eu possa tomar uma decisão a partir dos dados coletados, eu preciso aplicar algum método, ou seja, métodos estatísticos, para que eu possa encontrar o melhor resultado e a partir daí tomar a melhor decisão. Então, as decisões, elas não são tomadas ao acaso. Elas são tomadas com base o quê? Nos dados que apuramos, que coletamos e que totalizamos. E a estatística é uma grande aliada nesse processo. Então, folheando um livro, encontramos aí esse desenho. Então, ele nos ajuda a entender um pouco como a estatística poderia contribuir para interpretar melhor os dados. Então, o preço dos alimentos e os salários em 1983. Então, alimentos em geral, feijão e o salário. Então, o que esses números nos permitem interpretar? Que o aumento geral dos alimentos e o aumento do feijão foi muito superior ao aumento dos salários. Então, percebam que os números, a quantificação, a sumarização, elas nos ajudam a chegar melhor nos resultados, a tomar decisões de maneira mais equilibrada. Então, a realização de um estudo comparando o aumento dos salários com a elevação dos preços dos alimentos no ano de 1983. Então, os preços dos alimentos subiram mais do que os salários, sendo que o preço do feijão subiu muito mais do que os alimentos. Então, as tabelas, os gráficos, eles nos ajudam a interpretar melhor os dados, perceberam? Então, se você utiliza desses recursos numa quantificação de dados e no seu relatório de pesquisa ou no seu artigo, será muito mais fácil entender o que você está querendo explicar do que se você, às vezes, utilizasse outros métodos. Então, o objetivo da estatística é a ciência que dispõe aí dos processos apropriados para recolher, organizar, classificar e apresentar, além de interpretar um conjunto de dados. Então, primeiro, deve-se estabelecer o que deseja dizer com estatística. Ela tem pelo menos aí 3 significados distintos. Então, primeiro, uma coleção de informações numéricas, ou seja, de dados. Você sabe o que são dados? Dados são números que eles não têm uma significação. 1, 2, 10, 15. A partir do momento em que esses dados eles estão contextualizados dentro de alguma importância para você ou para alguém, ele já se transforma em informação. Essa é a diferença entre dados e informação. 2. Medidas resultantes de um conjunto de dados, como, por exemplo, média, desvio padrão da média. Então, quando se aplica algum método a esse dado para se chegar a algum resultado. Terceiro, métodos utilizados na coleta e interpretação dos dados. Também pode ser aí classificado com um conceito de estatística. Qual o papel da estatística? Então, na ciência são realizados estudos experimentais e observacionais, levando-se aí uma coleção de dados
numéricos. Então, o propósito da investigação é responder a uma questão científica. Lembram aí do primeiro módulo, em que a gente falou um pouco sobre projetos de pesquisa e que todo projeto de pesquisa tem uma pergunta base? Então, às vezes, para que eu possa responder a essa pergunta, eu preciso interpretar os dados da minha pesquisa. Ou seja, somente com essa interpretação é que eu vou chegar à resposta desejada. Então, o padrão de variação nos dados faz com que a resposta não seja óbvia. Se fosse óbvia, não fazia sentido nenhum se realizar uma investigação. Então, para isso, se aplicam métodos para que a gente possa descobrir informações. A partir dos dados, gerar o quê? Informação. Em geral, a disciplina de estatística refere-se aí a métodos para coleta, descrição dos dados e, então, verificação da força de evidência nos dados prós ou contra as ideias científicas. Então, vamos observar aí o que é positivo, o que é negativo, o que é a favor, o que não é a favor, a partir dos dados que nós vamos coletar nas nossas pesquisas. Então, quais são as principais aplicações? Interpretar os dados coletados. Né? O que mais? Interpretação dos dados originados de protocolos de pesquisa. Então, temos aí, por exemplo, a revisão sistemática da literatura, que vai me gerar dados. Nós temos aí os questionários que vão me gerar dados. Né? E aí eu vou quantificar esses dados para melhor compreender os resultados da pesquisa. Análise de testes de diagnósticos e de procedimentos. Né? Então, fiz um teste, fiz um diagnóstico. Qual foi o resultado que deu? A estatística nos ajuda a encontrar essa resposta. A avaliação da literatura, ou seja, eu peguei 10 dissertações. Qual a metodologia mais utilizada nesses 10 estudos? Quais os resultados mais frequentes nesses estudos? Quais as dificuldades? Né? Então, a estatística pode me ajudar a responder a essas questões. Tá? O que mais? Planejamento e desenvolvimento de projetos. Então, será que é mais eficaz esse método ou aquele outro? Então, a estatística também me ajuda a chegar a essa conclusão. Fontes de dados. Então, todas as pesquisas nós temos alguma fonte de dado, ou primária ou secundária. Ou você vai gerar os dados através de questionários ou entrevistas, ou você vai utilizar dados secundários, né? Ou seja, analisar aquilo que já foi produzido por outras pessoas. Então, se o próprio pesquisador recolhe, apura os dados, dizemos que eles foram colhidos de fontes primárias. Tá? Então, informações obtidas diretamente pelo pesquisador. Um jornalista entrevista 40 estudantes de uma escola perguntando a sua preferência por candidatos para a próxima eleição. Então, fontes primárias, porque ele está coletando os dados. Tá? Então, quando o pesquisador se utiliza de relatórios, revistas, periódicos, arquivos, livros ou coleta de dados utilizadas por instituições especializadas, dizemos que trata-se de uma fonte secundária. Então, quando você faz uma revisão de literatura, por exemplo, é uma pesquisa de fonte secundária, porque os dados já estão prontos, você não vai gerar, você vai apenas analisar aquilo que já está pronto. Tá? Então, seria aí, um odontólogo pretende descrever a incidência de cáries na cidade de Vila Velha no período de 2000 a 2005. Então, ele vai lá buscar esses registros e só analisar. Ele não vai gerar, né? Ele não vai entrevistar, ele não vai criar, né, mecanismo para coleta de dados. Ele vai apenas analisar os dados já existentes.